A partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Grande abraço para você sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM. Hoje é sábado, dia 18 de julho de 2015. Eu sou Guilherme Dias e começa agora mais uma edição do Observatório do Esporte. No Observatório, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Na reportagem de hoje, vamos falar sobre a ligação entre a cultura hip-hop e o basquete de rua. Vamos falar desde a criação do movimento em território norte-americano e como ele veio para o Brasil. Conheça também como o basquete de rua pode ser um espaço para debate político. Entrevistamos os rappers MV Bill, Nega Giza, Tigor MC e o professor de jornalismo da Unesp, Juarez Xavier. Portanto, fique ligado. Aqui no Observatório, a informação vai além das quatro linhas. Hoje na mesa, temos as participações de Tuca Américo e Zeca Marques. Começando justamente com o Zeca. Lembrando, que nosso time está desfalcado do Carlão Napolitano, que vai gozar agora de um período de férias, é isso? Vai ter um recesso. Palmeirense Carlão Napolitano, que vibrou muito no meio da semana com a vitória do seu time frente ao Asa de Arapiraca, lá em Londrina, por 1-0. Zeca, um abraço para você. Um abraço a todos os ouvintes do programa, amigos da mesa. Bom, já que você citou o nosso ausente, o Carlos Napolitano, desejo que ele esteja, de fato, usufruindo de férias muito felizes, com muita saúde ao lado dos seus familiares. Sim. E aproveitar para, já que ele não está aqui, ele é quem costuma mandar os abraços, os salves para os familiares, mas há uma ouvinte, amiga do Carlos Napolitano, que eu tive a oportunidade de conhecer na última semana, a professora Sandra Martins, é professora da Unesp de Marília, campus de Marília. Bacana. E é uma ouvinte contumaz, e ela falou, mande um abraço para mim, porque eu sempre ouço o programa de vocês. Então está aqui registrado um abraço para a Sandra, amiga do Carlos Napolitano, já que ele não está aqui para poder fazer, às vezes, do saudador nato. E nem estará pelas próximas semanas. Exatamente. E outra mulher, que também é outra ouvinte contumaz do programa, a professora Lucinéia Vilela, nossa teacher, professora de inglês aqui do campus de Bauru, ela mandou uma manifestação, uma queixa, de que o programa só fala sobre futebol, Tuca Américo. Eu acho que ela era uma contumaz ouvinte e deixou de ser, porque nos últimos programas nós não falamos só sobre futebol. E hoje nós não falaremos sobre futebol apenas. Falaremos, inclusive, a minha pauta aqui de comentários sobre o Pan-Americano que está se desenvolvendo no Canadá. E temos a reportagem sobre hip-hop e basquete. Também não tem nada a ver com futebol. Não. Exatamente. Então fica aqui, ficam registradas, o abraço e a manifestação, a nossa resposta, o direito de resposta para a nossa ouvinte. Bom, você falou do Carlos que estava exultante. Aqui eu vou fazer um parênteses e falar sobre futebol, tá? Vamos lá. Estava exultante sobre o fato do Palmeiras ter se classificado na Copa do Brasil, mas vejam que foi uma classificação meritória, mas com uma condicionante. O jogo não foi disputado em Arapiraca, com o Asa, em Alagoas. O jogo foi disputado no estado do Paraná, em Londrina, com uma logística de deslocamento muito mais simples para o Palmeiras do que para o próprio Asa de Arapiraca, que era o mandante do jogo. O Asa vendeu o mando por uma questão pecuniária. Havia, salvo engano, as informações que circularam na imprensa, é que ele receberia R$400 mil. Era um valor para quitar a folha de pagamento atrasada, e só por isso o Asa preferiu transferir o jogo para Londrina. Só que transferiu e perdeu e não tem sequência. Então a pergunta é, seria melhor fazer prevalecer o mando de campo, jogar no seu estado, no seu estádio e no seu campo, tentar passar adiante para poder receber mais dinheiro com as fases seguintes da Copa do Brasil? Fica a pergunta. E eu queria destacar esse caso só porque no Campeonato Brasileiro tem sido comum também alguns jogos serem remarcados, a pedido dos clubes mandantes, serem remarcados dos estádios originais, dos estádios onde aconteceriam jogos, e as partidas vão para os estádios da Copa que não tem uso. Cuiabá. O que aconteceu com o próprio Palmeiras esses dias Manaus, contra a Ponte Preta.
Em Cuiabá, né, Zeca? Então, aí era o mando da Ponte Preta. Sim. A Ponte Preta preferiu jogar em Cuiabá, perdeu o jogo, Perdeu. em vez de jogar no Moisés Lucarelli. Aliás, o Palmeiras tirando proveito dessa situação nos últimos jogos, Então, né? eu acho o seguinte, que o regulamento da CBF, do campeonato, deveria prever, acho que antes de começar o jogo, os clubes têm que mandar por ofício quais são os jogos que não serão realizados em casa e qual que é o motivo, porque eu acho que aí está sendo ferido um critério de isonomia. Porque uma coisa é a Ponte jogar no Moisés Lucarelli com o Palmeiras, outra coisa é ela jogar em Cuiabá. Então, nesse caso, acho que o Palmeiras foi beneficiado. Agora, se a Ponte vai fazer isso, que ela faça com todos os jogos em que ela é mandante. Não faz sentido ela jogar, por exemplo, com o Flamengo em Campinas e ia pôr muito mais dificuldades do que se ela jogasse com o Flamengo no Norte e Nordeste, onde o Flamengo vai ter 99% da torcida no estádio. Então, acho que isso não é... Obviamente, não tem uma lógica. Jogo em casa, ganho, não jogo em casa, perco. Não é essa a lógica. Mas enfraquece. Estatisticamente, isso daí a gente pode contestar. Mas acho que é uma questão de isonomia. Se eu digo que vou jogar com o time A fora do meu estádio, com o time B no meu estádio, qual que é o critério de equilíbrio? Qual que é o critério do fair play que os torneios nos Estados Unidos sempre buscam obedecer? Não é? Então fica aqui a minha... O critério meu repúdio. O critério parece ser simplesmente financeiro. É dinheiro no bolso, financeiro. esse é o critério. Dinheiro no caixa. Eu acho que os estádios da Copa devem ter uma utilização constante, contínua. Agora, que isso seja previsto, então o time A vai jogar todos os seus jogos em Manaus, todos os seus jogos em Cuiabá, todos os seus jogos em Brasília. O que não dá para fazer um jogo em Brasília e um jogo no seu estádio, porque aí eu acho que há um desequilíbrio de forças. Ou no caso de perda de mando, de repente a torcida acaba soltando uma bomba, como soltou a torcida do Vasco na derrota contra o Cruzeiro, põe lá para um estádio da Copa do Mundo. Exatamente. Aí pode ser Exatamente. uma saída. Bom, falemos sobre Pan-Americano para alegrar a nossa audiência que não gosta de futebol, Sim, Tucameli. vamos lá, até porque é o fato esportivo da semana. É um fato esportivo e nós gravamos esse programa na quinta-feira, não é isso? Isso. No dia 16 de julho, à tarde, e até então o Brasil ocupava o terceiro posto no quadro de medalhas, apenas atrás dos Estados Unidos, que é o segundo colocado, e o Canadá, que é o primeiro. O Canadá, vejam só, beneficiando-se do fato de estar disputando as provas em casa, no território pátrio, em Toronto. Eu acho que esse quadro de medalhas é sempre exaltado pela imprensa de forma geral, né? Especialmente as emissoras de TV que cobrem o evento. Nós temos a Sport TV no canal fechado e a TV Record na TV aberta. E está havendo até um certo ufanismo, né? O Brasil tem conquistado várias medalhas. Não começar nas provas de atletismo, onde o Brasil deve levar mais algumas medalhas, né? Então, acredita-se que o Brasil tem uma participação bastante positiva. Só que eu acho que é um quadro de medalhas, Américo, extremamente enganoso. Sim. Porque, primeiro, os Estados Unidos não mandam os principais atletas para essa competição. Nem o Brasil. Mas o Brasil, em algumas modalidades, tem mandado a força máxima. Na natação, estão quase todos lá. Sim. Não é? Eu acho que em algumas modalidades, como no judô, na ginástica, o Brasil mandou a força máxima. No que diz respeito ao esporte coletivo, o Brasil tem colocado seleções mistas, né? Sim. Mas entre os atletas que disputam individualmente, o Brasil tem... E os Estados Unidos, por exemplo, é um laboratório. Os Estados Unidos é um laboratório. Então eu acho que às vezes os resultados podem ser enganosos, porque, por exemplo, a nossa concorrência na América do Sul é muito pequena. O Brasil sempre se sobressaiu aos vizinhos latino-americanos da América do Sul, em qualquer competição, né? Quem poderia apresentar dificuldades e ganhar muitas medalhas? O México, que é a América do Norte, e Cuba, América Central. Mas mesmo assim, Cuba já não é a potência olímpica que já foi algum dia, né? Mesmo assim, eu acho que é muito enganoso, porque quando o Brasil chegar à Olimpíada do Rio ano que vem, há países da Ásia, países da Europa e países da África que têm uma força descomunal em algumas modalidades em que o Brasil está sendo vitorioso agora. Sim. Então, eu acho que tem que ser louvadas as conquistas, mas ao mesmo tempo tem que haver esse parâmetro. O Brasil tem conseguido isso porque a competição está com um nível que não é um nível de Olimpíada. Sim. A Mariana Lajolo, na Folha da Semana, ela fez alguns comentários de quanto vale o PAN, né? Então ela tece alguns comentários positivos e negativos, né? E tem uma comparação engraçada. Ela fala que você tem um bom desempenho no PAN é mais ou menos como você ganhar o estadual, né? Você vai bem no estadual, mas não quer dizer que você vai bem no brasileiro. Você pode até ser rebaixado no brasileiro posteriormente. Bom, pegar dois exemplos então. O Santos foi campeão paulista este ano e o Vasco foi campeão carioca. O Vasco está na zona do rebaixamento do brasileiro e o Santos está quase. Está sofrendo. Então essa comparação acho que faz um pouco o nosso ouvinte entender como é que funcionam os Jogos Pan-Americanos. Mas isso me incomoda um pouco, porque a cobertura, especialmente da Sport TV, que é a que eu tenho visto, porque na Record, quando eu sinto
sintonizo a Record não está vendo os Jogos Pan-Americanos. Sim, também não tive a felicidade de acertar o horário ainda. Eu não acertei os horários, né? Mas a Sport TV tem mantido 3 canais simultâneos com provas diferentes e ao vivo. Eu acho que é um esforço interessante na TV fechada. Só que, mais uma vez, há uma torcida deliberada dos locutores e comentaristas pelo sucesso de atletas brasileiros que me incomoda. Por exemplo, antes de começar o PAN, havia alguns filmes publicitários da própria Sport TV divulgando a cobertura que seria feita. Nesses filmes apareciam alguns locutores, como Sérgio Maurício, Luiz Carlos Júnior, que ficavam radiantes com as conquistas de atletas brasileiros. E há um caso do Sérgio Maurício, que ele estava narrando a luta da Sara Menezes, em que a Sara Menezes é a medalha de ouro na Olimpíada. Ele começa a chorar na transmissão, ele está ofegante, parece que ele é que estava lutando, a impressão que dá. Então eu acho que no trabalho de locução, ainda mais numa TV fechada, eu acho que um pequeno distanciamento, ou um grande distanciamento do fato, permitiria um equilíbrio que eu desejo. Agora, se de repente as pesquisas de opinião que a Sport TV faz com o seu público apontam para o lado contrário, quem sou eu para dizer que a Sport TV está errando no tom? A princípio, como pesquisador de esporte, como um professor que faz pesquisas na academia, eu acho que isso é um problema. Não sei o que o meu querido Tucamérico acha. Você fica exultante quando o vôlei ganha medalhas de ouro, Tucamérico? Eu acho que você tem que... Eu acho que a gente já discutiu aqui várias vezes. Eu acho que a gente pode tomar como exemplo algumas potências olímpicas, né? A gente sabe que em determinados esportes o que vale é uma medalha olímpica. Então acho que uma medalha pan-americano é importante. Mas eu vejo o pan-americano como uma Copa das Confederações. Ninguém lembra quantas Copas das Confederações você ganhou. O que importa é a Copa do Mundo. Então esse ano pré-Olimpíada, ele serve, eu acho, para criar esse clima olímpico, né? Então, é lógico que tem vantagens. Então, por exemplo, um atleta que não tem possibilidade de ter grandes competições durante o período, um cara da canoagem, do levantamento de peso, ele vai ter a chance de ter uma competição internacional num ano pré-olímpico, né? Agora, é interessante que, depende da modalidade, alguma modalidade também, nos Jogos Pan-Americanos, se pode ganhar uma vaga olímpica. Então, para esse atleta, essa competição uma seletiva, tem né? valor. Agora, tem uma coisa que tem que pensar, que é pouco pensada também, que um atleta que ganha uma medalha pan-americana, ele pode ganhar um certo conforto em matéria de patrocínio, de visibilidade, que vai dar para ele um ano pré-olímpico melhor, em termos financeiros, de condições de treinamento, né? Então, uma boa medalha pode criar essa expectativa. Mas isso não quer dizer que ele vá ter um bom desempenho, como eu disse aqui anteriormente, nos Jogos Olímpicos, que daí é outra coisa. Eu costumo dizer que o Pan-Americano você joga poker com feijãozinho, e os Jogos Olímpicos você joga poker a dinheiro. Bom, já que você citou a questão do patrocínio, eu vou então completar aqui a minha série de temas, meu caro Guilherme. Vamos lá. Chamou a atenção, né, inclusive da imprensa, o fato de alguns atletas brasileiros no Pan-Americano, ao receberem medalhas, sejam de ouro, né? Porque quando há medalha de ouro, há a execução do hino nacional brasileiro. Atletas estão fazendo o sinal de continência, o que é uma prática militar, mas não é uma prática civil. E a explicação para isso é que esses atletas, veja só, Tucamérico, são financiados pelas Forças Armadas Brasileiras. São atletas que se alistaram voluntariamente, passaram a fazer parte das Forças Armadas. E a gente até discutiu isso quando houve os Jogos Mundiais Militares no Rio de Janeiro. Em 2011. Em 2011. O Brasil, de certa forma, alistou atletas olímpicos para ter chances de figurar no quadro de medalhas numa posição meritória, porque o evento era realizado em casa, no Rio de Janeiro. Esse processo das Forças Armadas permaneceu, quer dizer, os atletas continuaram sendo militares, e agora a contrapartida é eles, num sinal de respeito, de reverência, de civismo. Eu acho que quem tem que se manifestar com relação a isso é o Comitê Olímpico Brasileiro. Se o Comitê Olímpico Brasileiro não vê problemas... Ou o Comitê Olímpico Internacional. Ou o Comitê Olímpico Internacional, porque há a ideia de que nesse tipo de cerimônia de entrega de medalhas e execução de hino é proibido qualquer tipo de manifestação ideológica, partidária, etc. Foram os tempos em 68 na Olimpíada do México, quando os Panteras Negras americanos fizeram aquela célebre manifestação com o punho em riste. Com o punho em riste e uma luva preta, que era o símbolo da luta contra o racismo nos Estados Unidos. Só para a gente ilustrar também, né, esses atletas que foram citados, o exemplo do Leonardo de Deus, depois da medalha na natação, Fabiana Beltrame também utilizou desse expediente, principalmente no judô, né, Zeca? Vários judocas depois da conquista das medalhas durante essa semana. Eu acho que se eles de fato estão representando o Brasil, mas são contratados pelas Forças Armadas,
não vejo problema, mas acho que o COB tem que se manifestar, porque na verdade ali eles não estão numa competição militar, são numa competição civil. Sim. Eu acho, Zeca, eu tenho alguns dados aqui que eu levantei que é importante, né? Porque você tem hoje a questão das redes sociais, a mídia, que acabam propagando a ideia de uma manifestação ideológica. Você vê nas redes sociais pessoas manifestando a volta da ditadura militar, e algum desavisado acha que isso é uma manifestação nesse sentido. Não, é importante entender o seguinte: isso é um projeto das Forças Armadas brasileiras. Hoje as Forças Armadas, elas têm em seus quadros um projeto muito interessante, que eu acho que uma vez que a iniciativa privada, uma vez que o governo... Quer dizer, as Forças Armadas são verbas da federação públicas, né? Mas é uma forma de inclusão via ou de patrocínio do esporte por essa via. Então, para vocês terem ideia, hoje as Forças Armadas, ou seja, a Marinha, o Exército, a Aeronáutica, têm em seus quadros 600 atletas que têm patentes. Né? É um número expressivo. Desses 600, 123 atletas militares estão nos Jogos Pan-Americanos. Então, quer dizer, essa manifestação são apenas os atletas que a gente vê que estão ganhando medalhas, mas atrás tem mais 100 e tantos que são patrocinados, que recebem verbas salários por serem militares, né, de 2 a 4 mil reais. Então, quer dizer, são verbas que, de repente, para um grande atleta não é muita coisa, para aquele que tem patrocínio não é muita coisa. Mas para o atleta que dependia de uma verba do Ministério dos Esportes ou de um patrocínio que não consegue, é um estímulo importante, é um sustento. E nesse projeto, as Forças Armadas entram com esse salário, e o Ministério dos Esportes patrocina e paga as viagens para as competições exteriores. Então, acho que a gente tem que tirar um pouco esse caráter ideológico, né, e entender isso como um projeto que visa a implementação do esporte em nível olímpico, profissional no Brasil. E veja que o salário que é pago pelas Forças Armadas gira em torno de 4 mil reais, né, por mês. Isso. Não é nenhuma fortuna, mas para alguns atletas é o que permite que eles se dediquem a treinamentos mínimos numa competição de alto rendimento. E esportes que não tem lá seu incentivo normalmente, né? Sim. Você vai pegar um rapaz do remo, né, do taekwondo, do levantamento de peso, da luta greco-romana. Você não tem nem muitos espaços para se treinar isso. Então, você pode, acho que inclusive, se utilizar das estruturas físicas das Forças Armadas. E para quem não sabe, historicamente, a educação física no Brasil foi introduzida pelo Exército. Sim. Então tem toda uma história aí, não de caráter ideológico, mas de implementação do esporte no Brasil. Você está sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM, curtindo aí o Observatório do Esporte. Vamos então aos destaques também do nosso companheiro Tuca Américo. Vamos lá então, são só 2 destaques que o nosso tempo está curto, já falamos bastante aqui. Os temas que o Zeca elencou também eu já tinha elencado, por isso até já vim com alguns dados, a gente fez aqui um bate-bola. Uma coisa, vamos começar com uma notícia mais ou menos estranha e ruim, né, que foi veiculada na semana aí, que Brasília vai ser processada, né, pela Federação Internacional do Desporto Universitário porque ela desistiu de receber a edição da Universidade, ou seja, Jogos Olímpicos Universitários aqui no Brasil em 2019. E essa decisão foi tomada em 2013. Quer dizer, o pessoal que fazia a gestão do Distrito Federal já sabia que o caixa estava quebrado, que não tinha mais um tostão. Basta a gente saber que o último governador do Distrito Federal, não sei se é governador o termo, né, entregou o Distrito Federal quebrado, sem um tostão. Totalmente inviável a gestão do Distrito Federal. Foi o Agnello Queiroz, não foi? Foi o Agnello Queiroz, isso mesmo, Agnello Queiroz. E o que acontece? O próprio ministro dos esportes, né, o Jorge Hilton, a quem temos inúmeras críticas por não ser uma pessoa da área, um cargo extremamente político, não tem mérito esportivo nenhum. Era uma cota partidária. Uma cota partidária, então o senhor Jorge Hilton está lá. Não é do ramo. Não é do ramo, está lá na gestão do ministério. Mas a Brasília vai ser multada em 20 milhões pela federação. O que eu acho que isso devia estar no contrato, não deve ser nenhuma surpresa. A gente já tinha comentado aqui que Brasília deixou de sediar a Fórmula Indy deste ano, que seria em Brasília. E para mim seria interessantíssimo ver um circuito na Esplanada dos Ministérios, por exemplo. Sim, claro. Só que havia uma brecha no contrato que permitia que o cancelamento fosse feito sem essa multa de indenização, essa multa rescisória. E ali Brasília conseguiu safar com a Fórmula Indy. Neste caso, acho que o contrato... Mas aqui na matéria veiculada na última quarta-feira na Folha de São Paulo, Zeca, acho que dá uma deixa do que estava por trás disso. A proposta original foi apresentada pelo governo local, né, era construir 22
instalações pela cidade ao custo de 2 bilhões. 2 bilhões. 2 bilhões? 2 bilhões de reais. Então, com todos esses escândalos das empreiteiras, das propinas, eu acho que esses 2 bilhões explicam muita coisa o porquê desse primeiro momento se queria fazer o evento em Brasília. Em Brasília tudo é superfaturado, porque o estádio Mané Garrincha reformado custou quase 2 bilhões. Ao passo que outros da Copa custaram 800 milhões, 900. O do Corinthians é 1 bilhão e pouco, não é isso? Sim. Brasília foi o dobro, foi mais caro. Talvez então, pela história de que Brasília tudo é mais caro, né? Então, que o custo de vida leva ao pé da letra. Então, é mais lamentável essa falta de gestão, né? Então a gente sabe que, infelizmente, a gente está caminhando para ser o país das empreiteiras. O meu último tema, Zeca Marques, é um movimento que aconteceu em Londres, né, nos últimos Jogos Olímpicos em 2012, para que se adotasse uma camisa própria, né, do que eles chamavam do Comitê Olímpico, né, da equipe britânica, o Team UK, que eles chamavam lá, a equipe britânica, né? Então eles querem fazer no Brasil um movimento parecido para que se adote uma camisa do Comitê Olímpico Brasileiro nas torcidas em vez da camiseta da Seleção Brasileira de Futebol. Inclusive o Brasil não jogará, como não jogou nos últimos jogos, com a camisa da CBF, e sim uma camiseta do COB. Como antigamente se jogava com a camiseta da Confederação Brasileira de Esportes, da CBD, né? Agora, não sei o que acontece, né, Zeca? Porque daí também tem a motivação financeira. Quem é dona dessa camiseta e vai vender é a Nike. Então, na verdade, se usar da seleção brasileira ou usar do Comitê Olímpico, o dinheiro vai para o mesmo lugar. E vejam que só nesse factoide a marca já foi citada, inclusive, nesse programa. Então já fizemos um jabá. Mas não ganhamos nada com isso, apenas uma notícia. Já que você já citou a marca, quer dizer, o contrato com a Olímpicos, então, não foi renovado. Eu desconhecia isso. Pelo que está na matéria do UOL, não, está escrito aqui, ó, o uniforme olímpico a ser usado pela equipe brasileira ainda será lançado pela Nike. Então essa é mais uma conquista do nosso amigo Carlos Nussmann, que é o presidente do COB. Com certeza. Tá, então, mas o que você acha disso, de trocar a camiseta? Porque é uma coisa cultural do brasileiro. Você vai assistir um jogo de hóquei no gelo, por exemplo, hipoteticamente, que o Brasil está disputando. A torcida vai estar vestindo a camisa da Seleção Brasileira de Futebol. Mas isso também é relativo, porque muitos torcedores brasileiros vão para essas competições com as camisas dos seus clubes. Então, é muito comum quando o Brasil, a seleção de futebol da CBF com a camisa Nike, quando joga em Londres, ela só joga em Londres quase, a gente vê na torcida camisas do Flamengo, do Grêmio, do Atlético Mineiro, do São Paulo, Corinthians e por aí vai. Será que eles estão querendo fazer o que o Banco do Brasil faz com o vôlei, que distribui as camisetas amarelas, e quando você assiste o jogo do Brasil, é um grande outdoor do Banco do Brasil? E se você for ao ginásio, você vai perceber que a parte que fica em frente às câmeras está com esses torcedores uniformizados, mas a parte que está do lado das câmeras não tem nenhum tipo de uniforme. Não tem camiseta para todo mundo. Não tem camisa para todo mundo. Muito bem, agora a gente vai falar um pouquinho a respeito da primeira semana do futebol que acontecerá aqui em Bauru nos dias 19, 21 e 23 deste mês de julho. Arthur Salles, um dos organizadores do evento, fala um pouco sobre os objetivos desta iniciativa. Esse tipo de evento pode engajar a cidade tanto no negócio da escola de futebol, né, que ele tem a escola de futebol Ginga, como também, né, no consumo do futebol de uma maneira geral. Acho que isso que é importante. Ele quer criar consumidores do futebol, tanto na questão do consumo propriamente dito, mas como num sentido mais amplo dessa palavra, né, que é o torcedor, né, aquele cara fiel, aquele cara que realmente gosta de assistir, gosta de acompanhar, gosta de ir ao estádio. Então, que tem uma visão crítica, principalmente. Eu acho que esse é o intuito do evento. Ele teve a ideia de fazer nessa semana, né, justamente por conta do Dia Nacional do Futebol, né, que foi instaurado em 76, para homenagear o primeiro clube de futebol do Brasil, que foi fundado em 1900, a data de 19 de julho. Então, por isso que esse evento é nessa semana. A gente gostaria de trazer uma discussão, né, uma discussão bem crítica em relação ao futebol, mas mais do que isso, né, não só ficar apontando erros, porque tem muitos erros, né, principalmente depois do 7-1, esses erros eu acho que estão até um pouco batidos, né. A gente está trazendo discussões para mostrar realmente algum tipo de solução, algum tipo de atitude que dá para ser tomado.
Eu acredito que a escola Ginga é uma das atitudes positivas que vem acontecendo no futebol local. O meu site, né, Indústria de Base, eu tento fazer esse trabalho, né, espero estar conseguindo passar essa visão, e também ao final do evento a gente vai vai tentar redigir, a gente vai redigir um manifesto. Ao final do evento a gente vai redigir um manifesto do futebol regional, de desenvolvimento do futebol local, para tentar justamente não trazer só críticas, né? Trazer atitudes positivas que possam ajudar a desenvolver o esporte humano, né? Preocupado também com o alto rendimento, que é o topo da pirâmide, mas que é só consequência de um monte de coisa legal que o esporte pode trazer para a sociedade. Este, portanto, o Arthur Salles. Para mais informações sobre o evento, acesse www.facebook.com/Indústria da Base. Lembrando que o evento é beneficente, né? Sendo a entrada 1 litro de leite. O conteúdo arrecadado será doado para a Profis. Um evento interessante, né, Zeca? O Arthur Salles, ele já foi membro do GCF, aluno aqui da Unesp, formado em jornalismo. Ele até havia me convidado para orientar o trabalho dele de conclusão de curso. A princípio eu estava com uma indisponibilidade de agenda, e ele fez um TCC, um trabalho de conclusão, justamente sobre as categorias de base do futebol brasileiro. Então eu fico contente em ver que um aluno tenha se preocupado com essa questão e que, mesmo depois de formado, tenha tomado a iniciativa de organizar eventos para colocar isso em discussão. Então, sucesso ao evento. Ele me convidou para participar como ouvinte, né, e desejo sucesso, que tudo aconteça da melhor maneira possível. Com a presença aí, portanto, do René Simões, ele que foi demitido esta semana, né? Ex-técnico do Botafogo, e marcará também presença. Técnico da seleção feminina também. Isso, categorias de base, tem um currículo aí repleto, né? O René Simões com certeza vai acrescentar bastante. Muito bem, agora vamos para a matéria da semana, falar um pouquinho mais de hip hop e basquete de rua, na locução de Heitor Facini. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. Eu vou vestir meu uniforme, o jogador não dorme, campeão da rua. Eu vou invadir a sua quadra, desafiar seu time e a escolha é sua. Se não tiver coragem é só assistir o time de gigante invadir. Vê se não enrola, olha pra frente. O hip hop é um movimento cultural surgido nos anos 60 e criado por jovens negros dos guetos norte-americanos. Ele aparece num período pós-luta por direitos civis com Martin Luther King, Malcolm X, entre outros. Composto por break, grafite, DJ e MC, ele carrega como base muito forte a mensagem e o conhecimento que quer passar. Destaca a vida do povo negro nos guetos e nas favelas, trazendo a história deles e mostrando a realidade que passam nas ruas. Nessa mesma época, começa a surgir o streetball, o basquete de rua. Iniciado por jovens que não tinham oportunidades de disputar as grandes ligas, ele quebra a ideia do jogo disputado dentro dos ginásios. Nessa modalidade, a quantidade de movimentos para o drible é maior, e muitas vezes a habilidade de brincar com a bola é mais exaltada que a própria busca pelo ponto. Dessa forma, com o hip hop sendo a cultura das ruas do jovem negro norte-americano e as quadras sendo o local que ele consegue expressar seus movimentos, a junção dos dois é inevitável. É o que explica o professor do curso de jornalismo da Unesp e coordenador executivo do Núcleo Negro da Unesp para Pesquisa e Extensão, Juarez Xavier. Nunca é demais lembrar que o hip hop tem um pé no reggae, né? Nessas manifestações culturais jamaicanas, né? Que já vem para os Estados Unidos já com uma pegada política. Então, uma coisa vai favorecendo a outra, né? Já tinha o discurso Marcus Garvey lá nos anos 20, Malcolm X, Luther King, tudo isso cria um caldo de cultura favorável para isso, né? Ele vai juntando, né? Você tem dos anos 50, nos anos 60, o avanço das políticas dos direitos civis, né? Você tem o crescimento dessa chamada cultura de rua, né? Cresce o hip hop e cresce as suas linguagens, né? Você tem, por exemplo, o grafite que começa a sair
da sua área mais comportada, né? A gente estava até conversando agora a importância que o grafite teve na constituição das lutas políticas nos setores urbanos, né, nos Estados Unidos. Você tem a dança de rua, né, o street dance, como um fator importante, fundamental, né, decisivo. As linguagens do hip hop, nesse momento também estão se constituindo como esfera de ação política, né? Nos anos 60, nos anos 70, que tem a explosão e tal. A partir da popularização e da evolução do basquete das ruas, a invasão dele nos grandes ginásios era questão de tempo. Já surgiu uma força negra na Liga de Basquete Norte-Americano, a NBA. Os nomes como Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar e Magic Johnson já faziam sucesso. Porém, eles estavam mais inseridos naquele sistema do que impondo a sua própria ideia nas quadras. A partir da metade da década de 80, surgem os Bad Boys do time Detroit Pistons. Jogadores como Isaiah Thomas e Dennis Rodman se destacam. O streetball começa a ser incorporado dentro da NBA, com jogadas que fugiam do padrão tradicional, muita provocação e malícia. O professor Juarez Xavier também comenta a importância dessa equipe. Eles constroem uma identidade, né? Eles trazem para o basquete profissional o basquete de rua, né? E os caras passam a chamá-los até de bad boy, né? Eu acho que isso faz a fusão, né, dessas duas dimensões. Você tem o basquete de rua, a cultura da rua e as manifestações estéticas da rua. Vem com isso as roupas, você começa a perceber, por exemplo, fora da quadra eles têm o vestuário, que também é uma linguagem política, né? Que dialoga com o hip hop, e depois a quadra. Os caras começam a assumir dentro da quadra aquilo que você fazia fora da quadra no basquete de rua, né? Os calções começam a ficar mais largos, começam a trabalhar com adereço na cabeça, nos punhos, que faz um pouco parte desse universo. O hip hop chega ao Brasil nos anos 80. Um polo forte foi a Estação São Bento na cidade de São Paulo, lugar onde jovens se reuniam para dançar o break, improvisar rimando e fortalecer a cultura. O professor Juarez Xavier também explica como se deu essa relação da força do hip hop com o basquete aqui no Brasil. Eu acho que foi a influência que o hip hop passou a ter, em especial a partir dos anos 80, o hip hop norte-americano, no movimento negro em geral no Brasil e particularmente nessas manifestações. Quando começam a chegar, por exemplo, as imagens dos jogadores da NBA bem-sucedidos. E casa com os rappers também bem-sucedidos, né? No imaginário de quem viveu esse período dos anos 90, esses dois aspectos se articulando, né? Rappers muito ricos e jogadores da NBA muito ricos. Me chamava a atenção que começaram a surgir nos morros do Rio de Janeiro, mais que em São Paulo, os caras com as camisetas da NBA. Né, dos jogadores negros da NBA. Né? Em São Paulo, timidamente, eles começaram a usar a camiseta de times. Brown com a camiseta do Santos, o X com a camiseta do Corinthians, mas muito timidamente. Né? Mas eu tenho a impressão que essa foi a força externa do hip hop norte-americano que traz um pouco essa imagem. Né? Mas há diferenças na capacidade de proliferação do basquete de rua nos Estados Unidos e no Brasil. Entrevistamos para essa matéria o rapper Alex Pereira Barbosa, vulgo MV Bill. Ele fala sobre essas diferenças. Aqui não foi tanto quanto nos Estados Unidos, que lá eles eram banidos, né? De forma bem cruel da liga. Então o basquete de rua ajudou bastante a mostrar a habilidade dos caras do gueto, dos pretos nas ruas, e o Harlem Globetrotters foi muito importante também. Mesmo eles fazendo um basquete de exibição, de brincadeira, foi uma forma deles entrarem e irem furando, né, aquele bloqueio que tinha. No Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, surge em 1999 uma ideia que aglutinou de vez o basquete e o hip hop. O ativista social Celso Ataíde cria a organização não-governamental Central Única das Favelas, a CUFA. Um dos fundadores da CUFA, junto com Celso Ataíde, é o rapper MV Bill. Ele nunca teve um cargo oficial lá, mas sempre foi um entusiasta da ideia. MV Bill explica os ideais da CUFA. A CUFA ela nasceu de uma necessidade de jovens oriundos de favela se organizarem e lutarem pelos seus objetivos, né? Mas com suporte.
sem ficar esperando tanto um caminho que sempre fez parte da nossa cultura, o caminho de fora para dentro. E a CUFA dá uma invertida nessa lógica, de dentro para dentro. E quando tem a oportunidade, a gente vai de dentro para fora. E começou como uma coisa embrionária, mas sempre pensando muito grande, né, em conseguir conquistar, alcançar jovens do Brasil inteiro. Hoje a CUFA está nos 27 estados, tem alguns lugares fora do país que também adotaram o mesmo modelo que a CUFA tem de interação com a juventude, também se denominaram CUFA. Um dos grandes projetos da CUFA é a Liga Internacional de Basquete de Rua, a Libra. Ele teve seu embrião criado dentro de um dos maiores festivais de hip-hop do mundo, o Rutus. Para saber mais dessa história, entrevistamos a rapper Gisele Gomes de Souza, popularmente conhecida como Nega Giza, uma das lideranças da CUFA e presidente da Libra. E era um tumulto, uma confusão. Tá rolando uma confusão. Achei que era uma confusão mesmo quando me chamaram. E quando eu cheguei lá, não era uma confusão. Os meninos pegaram uma cesta de lixo enorme, uns ficavam segurando assim, com o braço para cima, e os outros jogando, como se fosse basquete, sacou? Foi um improviso. Aí convidaram a gente, chamaram aquela confusão. Tá tumulto, uma roda enorme no meio do festival, um festival de música, da cultura hip-hop, música, break, grafite e tal. E eles perceberam que não tinha nada e começaram a cobrar que tinha que ter basquete. Aí na outra noite, eram 3 dias de festival, a gente arrumou uma cesta mesmo, tal, e organizamos um jogo, assim, né? De forma organizada, desorganizada. E acabou que oficialmente no outro ano a gente começou a fazer o HBR, depois do HBR ele se tornou CEBAR, depois CEBAR ele se tornou Libra. É importante ressaltar que a CUFA não se utilizou da base do basquete de rua norte-americano para criar a sua modalidade. Diferente de lá, que são 3 contra 3 em uma tabela, aqui são 4 contra 4 em 2 tabelas diferentes. A Libra se expandiu pelo mundo todo, criando ligações com marcas famosas como a Nike e com grandes equipes como Harlem Globetrotters. Mas para Nega Giza, a melhor expansão da liga se dá de outra forma. Então os valores são nos pequenos detalhes. Não são exatamente ditos em apostilas, como tradicionalmente nas escolas, não estão em livros, mas estão na vivência do dia a dia deles. Então, em perceber a diferença que eles têm, a proximidade, que a diferença traz uma proximidade para a vida um do outro, perceber a realidade social de cada um, né? Aí o menino, como a gente já teve vários depoimentos de meninos que, eu ficava no meu condomínio, olhando para a minha quadra perfeita do meu prédio e não queria jogar. Agora que eu vim jogar na rua e vejo os meninos jogando com tabelas precárias nas suas comunidades, e eu tendo a minha lá, olho e às vezes desprezo. E agora, outro olhar, o que eu tenho. Acaba que um e outro trocam visões e entra essa função social de valor mesmo, de condição de cada um. E são coisas que realmente, às vezes, a gente não consegue formalmente passar para esses jovens, só eles convivendo entre eles. Uma das principais ideias que permeiam a CUFA é tratar o esporte como um fio condutor para o social. Por isso eles acreditam na junção com o hip-hop para espalhar o conhecimento e semear ideias. O rapper MV Bill fala sobre essa relação entre os dois, enaltecendo o coletivo. Paralelo da vitória, né, cara? Que, é um jogo que é coletivo, então você tem que pensar nas pessoas que estão ao seu lado, tem que jogar com seus amigos, com seus irmãos, com seus companheiros de grupo, de time, e com uma tática de junção, a probabilidade de você fazer mais pontos é muito maior. E na vida também é assim, o hip-hop ensina isso o tempo inteiro, que o trabalho coletivo, sendo pensado de forma conjunta, pode ir muito mais adiante. Outro aspecto que liga o basquete ao hip-hop é a ocupação do espaço público ocioso, assim como informa a rapper Nega Giza, presidente da Libra. Dá a oportunidade dos jovens ganharem as ruas, ganhar os espaços da rua mesmo que estão ociosos e parados, né? Eu, na época que eu conheci o hip-hop, era essa coisa desse link de estar nas ruas, usar as ruas, e o que você vai fazer? Você vai jogar basquete, você vai ouvir um som, você vai dançar um break, você vai fazer um grafite. Acaba que esses movimentos acabam se misturando pela história mesmo, né? Por poder ganhar a rua fazendo algo que te agrada, sem ninguém estar se envolvendo, se intrometendo ou te proibindo, né? Acaba tendo uma via de mão dupla aí. O
Professor do curso de jornalismo da Unesp e coordenador executivo do Núcleo Negro da Unesp para Pesquisa e Extensão, Juarez Xavier, fala sobre como o hip-hop, atualmente, canaliza expressões políticas e sociais das ruas, se relacionando ao basquete. Então você tem a junção, né, da atividade do basquete, a cultura negra de resistência e a linguagem política, né? E quem faz isso atualmente é o hip-hop. Você tem momentos diferentes, o jazz fazia isso não com essa força, né? O blues fez isso no passado não com essa força, a black music fez isso não com essa força, tirando, lógico, Stevie Wonder, que tinha essa pegada mais consistente, Marvin Gaye, que tinha essa pegada mais consistente e tal. Mas é o hip hop que parece que é o veio natural, né, desse basquete, né? Então, alimenta-se das mesmas condições que a rua, alimenta das mesmas condições políticas, né, que a segregação racial, e alimenta das mesmas condições políticas e ideológicas, de participação política. Também entrevistamos para a reportagem o rapper bauruense Thiago Luiz da Silva, mais conhecido como Tigor MC. Além de envolvido com o movimento hip hop, Tigor sempre gostou do basquete como forma de esporte e já pensou em ser jogador. Para ele, os valores contidos nos dois são muito similares e por isso essa química acontece. Eu vejo que, de certa forma, eles falam a mesma linguagem ali. Tem até muito... Acho que é o Shaquille O'Neal, que é um jogador de basquete, acho que ele gravou um CD também de rap, ele canta rap. Então, assim, muito do que é falado, muitas das pessoas que hoje praticam esse esporte vêm dessa cultura, vêm desse contexto. O esporte, com certeza, é disciplina, né, superação, ter objetivo, treino, empenho. E o hip hop também, ele prega isso aí, cara. O respeito, que tem no esporte também. A cultura hip hop, que nem o break também, de certa forma, é um esporte. Você trabalha muito com o corpo. Então, acho que o hip hop, um complementa o outro. A questão da mesma linguagem aí. E alguns objetivos são os mesmos, poder trazer um caminho, uma alternativa de vida também, às vezes na música, às vezes no esporte. Acho que essas similaridades aí dão um sentido legal. Muito bem, tá aí, portanto, o conteúdo desta semana, né, na voz, na locução do Heitor Facini. Vamos aos tradicionais agradecimentos ao professor do curso de jornalismo da Unesp, o Juarez Xavier, sempre abrilhantando, né, os nossos conteúdos, ele que já é um parceiro praticamente do Observatório do Esporte. Também aos rappers MV Bill, Nega Giza e Tigor MC. Muito bacana também, acrescentaram bastante ao conteúdo. E além do Heitor Facini, para falar a respeito da matéria desta semana, também conosco Thiago Pavini. Ô, Thiago, fala um pouquinho mais dessa experiência, esse conteúdo que rendeu bastante, inclusive, né? Uma matéria muito bem executada. Fala um pouquinho aí dessa relação hip hop e basquete. Um abraço para você. Um abraço, amigos da mesa, amigos ouvintes. Foi uma matéria bem bacana, a gente teve o prazer de fazer, né? Foi até difícil a gente fazer a edição do material, porque foi um material de muita qualidade. A gente até tentou entrevistar o Larry Taylor, né? Pela experiência que ele viveu nos Estados Unidos, né? Então trazer um pouco dessa relação também da cultura norte-americana com o Brasil. O Larry que está disputando os Jogos Pan-Americanos e daí a dificuldade, né? Do bate-papo e do acesso. Só pra gente ilustrar também, qual a música que estava tocando durante a matéria, Thiago? A gente colocou a música do MV Bill, né? Chama Hino da Libra. Então ela retrata bem o assunto que a gente está conversando. Eu acho que é legal a gente destacar um ponto a respeito do basquete de rua, por exemplo, nos Estados Unidos. O que a gente percebeu é que a relação do basquete de rua com a liga oficial, com a NBA, é algo mais próximo. Então tem jogadores que saem do basquete de rua e vão jogar na NBA. Então você consegue trazer traços e técnicas do basquete de rua para a liga profissional. Já no Brasil é algo que não tem uma relação tão grande assim, até pelo fato da LBB não ser tão antiga que nem a NBA e tudo mais, mas a gente não consegue enxergar os traços do basquete de rua dentro do basquete profissional aqui dentro do Brasil. E algo que é legal também falar é que o basquete aqui no Brasil não é o principal esporte nacional, né? Então, claro que nos Estados Unidos, como o Juarez disse pra gente, a capilaridade do basquete de rua dentro dos Estados Unidos é maior do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil é maior futebol. E então essa dimensão do basquete de rua aqui dentro do Brasil é um pouco menor. A gente também assistiu um documentário para fazer essa matéria, né? O Heitor vai falar um pouco mais, um documentário falando a respeito do time do Detroit Pistons, né? Dos Bad Boys, que auxiliou bastante a gente também na matéria, né, Heitor?
Então, interessante de falar desse documentário é que a NBA, estranho a gente pensar isso, era um esporte predominantemente branco nos Estados Unidos. O basquete era só composto por brancos na grande liga do esporte lá. Aí isso é uma coisa estranha, porque aí nos anos 70 começa a entrar, tem a entrada dos negros, que é o Wilt Chamberlain, aí depois entra o Magic Johnson, entra Kareem Abdul-Jabbar, e isso vai aumentando essa proliferação, mas esses negros no basquete dos Estados Unidos, eles não entravam como se tivessem impondo o seu estilo de jogo lá, eles se adaptavam ao estilo da NBA. O time dos Bad Boys, do Detroit Pistons, rompeu com esse paradigma, porque comandados pelo Isaiah Thomas, que era um excepcional jogador, excepcional mesmo, ele era muito bom jogador, e muitas vezes ele fica em segundo plano porque ele foi contemporâneo de Michael Jordan, de Magic Johnson, que eram outros jogadores níveis altíssimos. Só que eles praticavam o basquete das ruas, eles praticavam essa malícia, eles faziam jogadas mais desconcertantes, eles quebravam com esse padrão todo certinho, que é o padrão que a gente vê, por exemplo, no NBB. A NBB não tem essa jogada de efeito do nada, É o básico. É o básico do básico. E eles quebravam com isso. Tanto que todo mundo odiava os Bad Boys de Detroit. Todo mundo odiava eles jogando, porque... A verdade é que eles davam vida ao jogo, Eles davam vida ao jogo, eles começaram a dar mais graça pro jogo. Mas todo mundo odiava eles, porque eles utilizavam... Eles eram marrentos. Eram marrentos dentro da quadra. E eles odiavam ele. Tanto que... eles eram... A diferença que você pode perceber muito forte nesses jogadores vendo o documentário... Porque eles tinham posturas políticas e ideológicas muito fortes, eles tinham um discurso muito bom. Porque você pensa que no Brasil, os grandes jogadores de futebol, os grandes atletas, eles não têm esse discurso político muito forte. Eles são grandes atletas, são grandes jogadores... Mas falta a personalidade. Falta a personalidade. Teve até uma declaração que o Isaiah Thomas dá numa final que eles fizeram contra o Boston Celtics, acho que foi a final da conferência, que o Boston Celtics tinha o Larry Bird. Larry Bird também é um dos maiores jogadores da história da NBA. Ele fala que acho que o Dennis Rodman tinha comentado assim que o Larry Bird ele seria apenas um bom jogador se fosse negro, não seria considerado excepcional, exaltando o racismo que pairava na NBA. E perguntaram pro Isaiah, você concorda com isso? Ele falou assim, eu acho que o que ele falou tá certo. Isso deu um bafafá na época na NBA, que todo mundo começou a cair matando ele. Como assim você vai falar mal do Larry Bird? Larry Bird era um dos ícones da NBA naquela época. E ele tinha a postura dele de defender o que ele pensava, defender tudo o que ele pensava e defender o estilo dele das ruas. Isso que é uma coisa muito interessante, que quebrou os paradigmas do basquete e trouxe a rua pro basquete. Perfeito. Tuca, suas impressões também a respeito de hip-hop e basquetebol, nossa dobradinha na matéria especial da semana. Bem, parabéns à nossa dupla dinâmica da reportagem. Acho que a matéria ficou muito interessante, completa, legal. E eu acho legal a gente traçar esse paralelo, né? Porque quando a gente fala em cultura hip hop, a primeira coisa que vem à mente é sempre a questão da música, né? Que é o rap, com seus MCs, rappers e tal. A dança, que seria o break e os b-boys, mas é legal que acaba se incorporando agora o esporte através do basquete de rua, né? E o basquete em si. Uma coisa que no Brasil a gente tem, é a questão do futebol, que sempre teve ligado ao samba. Então essa relação do samba, entendendo como manifestação de música e dança, só traçando um paralelo, e o futebol como esporte se repete nessa estrutura, e agora os jovens, né, da periferia das comunidades brasileiras também acabam adotando essa prática. E é interessante, né, porque a própria questão da utilização do espaço público acaba dando vazão a que você também cria o espaço dentro do cimento para jogar o basquete. Já que uma vez você não tem mais aquele espaço mais amplo da várzea, dos campinhos que a gente tinha na infância para jogar futebol também. E o que é legal também, não é legal nenhum país ter o monopólio de um único esporte. Então, isso pode acontecer com o basquete de rua, que de repente pode também daqui para frente, daqui a um tempo, fornecer jogadores para os nossos times. Eu acho que isso é uma proposta bacana. E outra coisa que foi falada na matéria, que quando fala de basquete de rua, imediatamente eu lembro dos Harlem Globetrotters, né? Que faziam, lógico, que era um jogo exibição, mas era esse jogo exibição mais festivo, mais cheio de ginga, como a gente chama aqui no Brasil, em vez daquele basquete durão, como vocês bem apontaram aqui nos comentários, que é, de certa forma, que o basquete brasileiro sempre foi. Nunca houve um basquete mais solto, mais improvisado, era um basquete muito duro, né? E esse time até veio jogar aqui no Brasil, com um time que
da CUFA, né? E na época eles até perderam, né? O time norte-americano. Mas após o jogo, o time brasileiro ele foi convidado para fazer uma excursão pela Europa junto com o Harlem, né? Então tá aí uma ligação bacana também. Sim. E falar que o esporte é bacana, assim, não só o basquete de rua, mas a CUFA ela tem um projeto também de futebol, por exemplo, a Taça das Favelas, que é um campeonato de futebol que reúne o Brasil inteiro. E lembrando que a CUFA está espalhada em todos os estados brasileiros, então utilizar o esporte como uma forma de tirar as pessoas da invisibilidade, né? Sim. Então você consegue transformar as pessoas, transformar a vida das pessoas, transformar ela até em líderes, para poder mudar alguma coisa dentro do local, né? Então é um aspecto bacana. Eu acho legal essa ideia de um momento festivo, quando você junta a música, a dança e o basquete. Porque ali tá tudo junto, tem a música, depois o pessoal que dança, e tem dali uma comunidade, uma plateia, entre aspas, que esse basquete de rua encaixa com esse ambiente, né? É um espetáculo também, como vocês falaram, ele privilegia essas jogadas mais dinâmicas, mais acrobáticas, que demandam habilidade física e improviso. Então acho que isso é bem legal. Tomara que isso tome mais espaço dentro do Brasil. E o interessante para falar também, que você falou da tomada dos espaços públicos, porque para o que você falou também do campo de futebol, para você jogar futebol, você demanda um espaço muito maior. Sim. Basquete, você tem quadra embaixo de viaduto. Esse torneio da Libra, muitas vezes quando ele foi jogado em São Paulo, o torneio acontecia embaixo do viaduto Anhangabaú. Sim. Que é muito próximo também da estação São Bento, que essa ligação com o hip hop já se dá aí, da proximidade física, que a estação São Bento foi o berço do hip hop no Brasil. Sim. Foi lá onde começou a criação forte desse movimento. E outro ponto que eu acho que é muito importante destacar, que a gente está na cidade de Bauru. E a cidade de Bauru, duas coisas que você tem também muito forte, que é o basquete, que é o principal time da cidade, o Pascoaloto, Bauru Basquete. E também o movimento hip hop em Bauru é muito forte, é muito bem organizado, é muito bem estruturado, tem muitos talentos aqui em Bauru. Então essa integração tem potencial na nossa cidade, Tem potencial na nossa cidade. Por exemplo, em Bauru tem a Semana do Hip Hop, que acontece todo ano, e é uma institucionalizada por lei, está no calendário oficial da cidade isso, e é uma das maiores eventos de hip hop de todo o Brasil, que acontece aqui em Bauru, no interior de São Paulo. Isso que é muito importante ressaltar também. E o que é legal é que o hip hop não está ligado apenas ao basquete, né? A gente conversando com o MV Bill, ele disse que tem uma ligação muito forte também do hip hop com o MMA, que muitos lutadores eles vêm de uma realidade difícil, né? E encontram no hip hop algo para melhorar, algo para sustentar. E algo que dá para fazer um paralelo, mas, por exemplo, basquete de rua, MMA, se utiliza do hip hop, eles têm uma realidade difícil e se utiliza do hip hop para mudar alguma coisa. Os jogadores de futebol, eles também, muitos saem de uma realidade difícil, só que não encontram no hip hop, no rap, uma manifestação que eles se encontram. O que a gente tem uma leve impressão, né? Não sei se é certo afirmar isso. Então, a maioria aposta mais em pagode, em sertanejo, em funk. Então, legal fazer esse paralelo, que não é só no basquete que o hip hop está inserido, né? Tem outros esportes também que se utilizam desse movimento. Porque o hip hop também, como principal base dele, até falado na matéria, que é o conhecimento, que eles consideram os 4 elementos artísticos do hip hop, o MC, o DJ, o grafite e o break, mas eles consideram o conhecimento como um 5º elemento, como uma forma de passar o conhecimento que as escolas não conseguem dar, que não conseguem aprender em livro e apostila, e conseguir dar a oportunidade do jovem, do morador da favela, morador do gueto, conseguir se emancipar. E o esporte entra em conjunto com isso, porque cria uma oportunidade de conseguir aprender disciplina, aprender respeito, aprender companheirismo, aprender jogo em equipe. O coletivo, né? O coletivo entra em conjunto com isso, porque casa muito bem isso do hip hop. E também de se pensar que o basquete, quando surgiu em oposição ao futebol americano nos Estados Unidos. Surgiu como um esporte da prática da não violência. Que isso ajuda e aglutina muito forte com o hip hop. Essa ideia de passar conhecimento, fazer o jovem ser independente dele mesmo, se ele conseguir se defender, se ele conseguir deixar de ser invisível. Perfeito, Heitor, Thiago, obrigado aí pelos esclarecimentos, parabéns mais uma vez pelo conteúdo, trazendo muito mais detalhes aí de hip hop e basquetebol. E você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte.
Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. E com isso vai chegando ao fim a edição deste sábado do Observatório do Esporte, que teve a apresentação de Guilherme Dias, com locução também de Heitor Facini, comentários de Tuca Américo e Zeca Marques, equipe de reportagem com André Magalhães, Lucas Rueles, Heitor Facini e Thiago Pavini. Direção de Fábio Fleury. Trabalhos técnicos, a produção técnica com o grande Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela ProEx, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. Para você, obrigado pelo carinho da audiência, pela companhia e até a próxima semana. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.